Alô galerinha, aqui quem fala é o professor Claudinei com mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. Hoje a gente já vai dar uma passada aqui no que se refere a ponto médio, como determinar as coordenadas de um ponto médio em relação a dois pontos no plano cartesiano. Então, já adianto que é bom a galera estar antenada aí sobre plano cartesiano, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é destinado à galera que está estudando em casa aí durante essa pandemia e está revisando alguma coisa aí. E já pode, sem querer, tirar aquelas dúvidas para fazer aquelas atividadezinhas. Mas aqui é só uma parte básica, a parte mais teórica, para a gente poder chegar até a fórmula e colocar ela em prática, tá bom? Depois é que nós vamos aqui no canal trazer algumas questões mais capciosas, algumas questões mais direcionadas a concurso e etc., que envolvem esses assuntos que a gente está abordando aqui. Pois bem, então, vamos lá. Falando em ponto médio, então eu tenho que primeiro destacar dois pontos em um plano cartesiano. Então eu tenho aqui um plano cartesiano, tenho aqui o eixo das abscissas, que a gente já consegue sempre chamar ele de x, né? É a convenção matemática, e o eixo das ordenadas, que a gente chama de eixo y, tá bom? Então eu marquei aqui dois pontos, eu vou dar nomes a esses pontos aqui, quaisquer, eu vou chamar, no meu caso aqui, de ponto A e ponto B, tá? Chamar de ponto A e ponto B. Em aula anterior nós já aprendemos como calcular a menor distância entre esses dois pontos, tá? Então a menor distância entre o ponto A e o ponto B seria esse segmento de reta aqui, tá bom? A gente já aprendeu a fazer esse cálculo aí. E a gente vai fazer o seguinte, nessa distânciazinha aqui, que eu pintei ela de vermelho para ficar bem destacada para vocês, eu vou localizar esse tal de ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que vai pertencer a esse segmento AB, de maneira que a distância desse ponto médio até o ponto A seja igual à distância desse mesmo ponto ao ponto B. Então vocês vão perceber que esse ponto deve ficar aqui no meio, tá? Muito bem. Vou chamar esse ponto aí de ponto M. Coincidentemente, médio começa com M, então eu vou chamar de ponto M, tá bom? Pois bem, todo ponto que nós conhecemos, então veja só, esse ponto M, a distância entre ele ao ponto A é igual à distância dele ao ponto B. Essas duas distâncias são iguais, então a gente pode dizer que esse ponto é o ponto médio. Nós já sabemos que tanto o A quanto o B são pontos que possuem cada um o seu x, certo? E cada um possui o seu y. Todo ponto posicionado no plano cartesiano tem que ter sua abscissa e sua ordenada. Então, esse ponto M, que é o ponto médio, também vai ter sua abscissa e sua ordenada. Tem seu x e tem seu y. E o que a gente quer saber é o quê? Quais são as coordenadas desse ponto M? Quais são as coordenadas desse ponto médio? Então, as coordenadas desse ponto M, desse ponto médio, será o x desse ponto médio e o y desse ponto médio. E como é que eu determino essa distância? Olha como é simples, pessoal. Como estamos falando em médio, quem estudou média aritmética simples lá no ensino fundamental sabe que basta apenas somar as duas ou três medidas e dividir pela quantidade de parcelas que você está somando, não é isso? Quando a gente está fazendo média aritmética simples. Aqui do mesmo jeito. Olha só, quem será o x do ponto médio? A soma dos dois x, né? Dos dois pontos extremos aqui, dividido por 2, é a média. E o y? A soma dos dois y, dos dois pontos extremos, dividido por 2. Somos 2x, divide por 2. Somos 2y, divide por 2. E assim a gente conta as coordenadas do ponto médio. Tá certo? Vamos na prática. Bem, tá aqui o exemplo. Veja só. Determine as coordenadas do ponto médio em relação aos pontos 5 e menos 3 e 3 e 1. Tá aqui um ponto, tá aqui o outro. Eu não preciso dar nomes aos pontos. Dando as coordenadas já me diz que isso aqui é um ponto, porque a palavra pontos 5 e menos 3, esse é o x, esse é o y.
E 3 e 1. 3 é o x, 1 seria o y. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, isso aí é uma coisa que a gente pode nomear se a gente quiser, tá certo? Na prática é bem simples. Então primeiro vamos encontrar as coordenadas do ponto médio, começando pela abscissa. Eu quero achar o x desse ponto médio. O que é que eu faço? Já sabe que eu tenho que dividir por 2. E eu faço o quê? Procuro saber quem são os x desses dois pontos. 5 e 3. 5 mais 3. Ok? Então esse x do ponto médio vai ser 5 com 3 aqui vai ficar 8. Dividido por 2, 4. Então a abscissa desse ponto médio será o 4. Ok? Como encontrar o y, a ordenada desse ponto médio? Então, do mesmo jeitinho, eu vou somar os dois y e dividir por 2. Quem são os y nos pontos? Menos 3 e 1. Então eu coloco aqui, ó, menos 3 e 1. Certo? Então, olha só. Menos 3 mais 1 fica menos 2. Como está dividido por 2, eu divido. Y do ponto médio, menos 2 por 2 vai dar menos 1. Então eu chego à conclusão que o ponto médio em relação aos pontos 5 e menos 3 e 3 e 1 é o ponto de coordenadas 4 para o x, menos 1 para o y. Simples. Então é assim que a gente usa a fórmula, no caso as fórmulas, né? Porque tem um x e o y, para encontrar as coordenadas do ponto médio em relação a dois pontos no plano cartesiano. Valeu? Então, para vocês aí, bons estudos aí, fiquem em casa, tá certo? Valeu!